No capítulo anterior, Shiryu descobriu o preço que tinha de pagar por usar seu manual de habilidades. Então, primeiro ele comprou suplementos para diminuir o peso de sua habilidade. Agora que estava bem preparado, finalmente conseguiu ensinar novamente a Eleven sua habilidade de endurecimento. Com isso, Eleven parece mais forte. E parece que ele também subiu de nível ao mesmo tempo. Agora vamos para a próxima parte. Agora que estava se sentindo poderoso, Eleven ativou com entusiasmo seu endurecimento e o usou no chão, chocando Shiryu até o fundo, porque seu pobre traseiro não aguentou. Então ele perguntou o que estava fazendo, ao que 11 também ficou surpreso, vendo que ele tinha conseguido fazer no chão. O que Shiryu explicou que era esperado, já que seu domínio do endurecimento estava agora no nível experiente. E seus poderes de combate deviam ser várias vezes maiores do que eram agora. Com essa mudança repentina em seu corpo, Eleven perguntou com entusiasmo o que seu treinador havia feito com ele, ao que Shiryu ficou encantado com o fato de seu animal de estimação saber como ele era incrível e perguntou se ele ainda estava com pressa para treinar agora. No entanto, Eleven não respondeu às suas perguntas, pois estava envergonhado por não ter feito nada, mas seu endurecimento havia melhorado muito. É inacreditável. Então esse nível de maestria não combina com ele, mas essa atitude de sua parte muda instantaneamente, depois de saber que Shiryu usou metade de sua energia apenas para lhe dar esse impulso. Então ele decide mantê-lo. Mesmo que não tenha obtido o nível de maestria por meio de seu próprio trabalho duro, ele pode compensar isso, pois decide treinar intensamente por 24 horas sem descanso, para se punir por ter obtido essa maestria sem esforço, o que surpreendeu Shiryu, pois ele se pergunta como Eleven pode ser disciplinado e se os artistas de quadrinhos que ele leu em sua vida anterior eram tão disciplinados quanto Eleven. Ele não teria ficado sem livros para ler, pois gostaria que Eleven mostrasse moderação, porque 24 horas de treinamento intensivo não o levará do nível iniciante ao experiente, apenas o levará para o túmulo. Mais tarde, Eleven está fazendo seu treinamento diário, sempre lembrado por uma placa à sua frente, dizendo para não bater no chão, o que ele obedientemente evita, enquanto Shiryu se senta ao lado, olhando para seu manual. E agora que ele pode lidar com a perda de resistência, o tempo de resfriamento agora é seu problema, pois se tornou muito mais longo. Em outras palavras, ele terá que esperar mais um dia antes de poder ensinar qualquer habilidade. No entanto, o endurecimento de Eleven está agora no nível experiente. Portanto, sua manutenção e estabilidade melhoraram muito. Ele pode mantê-lo por 30 segundos agora, e a velocidade de ativação e liberação também melhorou. Então o foco principal do treinamento de Eleven agora é ativar o endurecimento rapidamente e endurecer várias partes do corpo ao mesmo tempo. Se ele conseguir fazer isso, a habilidade poderá ser usada para atacar e defender em combate. E Shiryu não está pedindo para que Eleven trabalhe na força da habilidade ainda, já que ele provavelmente destruirá a casa deles. E equipamentos de treinamento serão necessários para isso, mas eles serão caros. E já que ele não pode ajudar Eleven agora, ele pode muito bem ver se há algum outro método de treinamento alternativo com preço razoável por aí. Assim, ele saiu da casa deles, o tempo todo pensando em como ele tem sorte por Eleven ainda estar treinando duro, mas isso também coloca mais pressão em sua dimensão de adestramento. Com isso, ele se lembra dos 3 elementos da dimensão de adestramento. O primeiro é a força que determina a intensidade de ligação da dimensão de adestramento. Isso é adequado para treinadores que trocam constantemente animais de estimação mais fracos por outros mais fortes. Em segundo lugar, a escala da dimensão determina quantos animais de estimação o treinador pode contratar. Isso é adequado para treinadores que preferem uma batalha de números. Em terceiro lugar, o ambiente da dimensão. Isso determinará a eficácia do tratamento do animal de estimação com relação à nutrição alimentar e à experiência de combate. Em outras palavras, quanto melhor for o ambiente, mais rápido o animal crescerá. Portanto, a julgar por sua situação atual, ele deve se concentrar em melhorar o ambiente de sua dimensão. Como Eleven nasceu em uma base de criação, ele não é como as outras feras selvagens, então ele não precisa se preocupar com a intensidade de ligação de sua dimensão de treinamento, e Shiryu não planeja ter uma segunda fera de estimação tão cedo. Portanto, ele também não precisa se preocupar com a escala de sua dimensão de treinamento. Sua prioridade atual é criar um ambiente mais confortável para o Devorador de Ferro. E depois de ensinar o sono absoluto, Eleven pode treinar tudo de uma vez, e isso não vai prejudicar sua resistência. Juntamente com a disciplina de Eleven, sua dimensão de adestramento e o apoio do manual de habilidades, desde que ele consiga nutrição suficiente, Shiryu certamente crescerá rapidamente. No entanto, o custo da compra de alimentos para ele provavelmente também aumentará. Mas Shiryu não deixa que isso o incomode ainda mais,
pois acredita que tudo valerá a pena se Eleven puder se tornar um poder de combate confiável. No dia seguinte, Shiryu trabalhou duro como sempre, meditando do lado de fora da casa. Com esse esforço, ele quase terminou de modificar sua dimensão de treinamento, e 11 pode se mudar para lá assim que terminar seu treinamento. Felizmente, Eleven está mais disciplinado do que nunca e poderá trabalhar em sua força central a partir de amanhã. No dia seguinte, a encomenda de Shiryu finalmente chegou. Com ela, ele recebeu as placas de aço de liga durável que havia encomendado 2 dias antes. Depois que eles saíram, Shiryu convocou Eleven. De repente, ele percebeu que algo parecia diferente na convocação de hoje. Para sua surpresa, a Eleven tinha uma nova gota. Então, parece que Eleven subiu para a 4ª transformação. Com isso, Shiryu percebeu que foi a escolha certa melhorar primeiro o ambiente da dimensão de adestramento e que ele está um passo mais perto de se tornar um treinador profissional. Mesmo Shiryu não se esqueceu de parabenizar Eleven pelo trabalho bem feito e, como recompensa, ele disse que compraria algo delicioso hoje e que poderia tê-lo como um item extra do cardápio para comemorar sua conquista, o que encantou Eleven. Mas antes disso, Shiryu diz a Eleven que ele pode começar a trabalhar na força de seu coração, mesmo que esse não seja um ambiente adequado para Eleven testar sua força cardíaca. Ele comprou algo para ele. Mas, para sua surpresa, antes mesmo que ele pudesse terminar suas declarações, Eleven aponta suas bochechas para Shiryu, pedindo-lhe para bater nele com objetos duros para testar sua força, o que Shiryu recusou, porque ele não pode bater em Eleven, e ele sabe que ele é o único que será anestesiado pelo impacto e também é muito ineficaz. Além disso, ele se preparou para o Eleven, mostrando-lhe as placas de liga de aço duráveis, pois não pode deixá-lo martelar as paredes, mas ele pode martelar essas placas, e se achar que não está sendo forte o suficiente ou que os efeitos do treinamento não são perceptíveis, ele pode empilhar mais placas umas sobre as outras no chão. Em seguida, use a gravidade para apoiar seu exercício, seja do alto de uma árvore ou do telhado. Ele pode endurecer todo o seu corpo e se lançar em direção às pranchas o quanto quiser, o que Shiryu orgulhosamente chama de seu treinamento de queda, e ele também pode ajustar a intensidade do treinamento ajustando a altura de seu ponto de partida. E isso é muito melhor do que bater em Eleven com uma vara. E se ele conseguir saltar das nuvens e aterrissar sem um arranhão, ele será invencível, ao que 11 se agarra alegremente a Shiryu, para expressar o quanto está encantado e agora sabendo como seu treinador é ótimo. Com isso, alguns dias se passaram em um piscar de olhos, e agora Eleven está desmontando as duráveis placas de liga de aço, fazendo com que elas não sejam tão duráveis assim. Embora Eleven tenha sofrido alguns danos ao quebrar essa placa de aço, isso não foi um problema para ele, pois ele pode usar a cura rápida em si mesmo. Com isso, suas condições estavam como novas, então ele continuou seu treinamento sem problemas, enquanto Shiryu não pôde deixar de sorrir, pois o treinamento com as placas de liga de aço estava indo bem, e o endurecimento de Eleven estava agora no nível competente. E as placas poderiam ser usadas para treinar a força de seu endurecimento. Ao mesmo tempo, o bicho da Zeda Verde passou por sua 4ª transformação e também atingiu o nível competente com o manual, de modo que a durabilidade do fio é comparável à das linhas de pesca, e ele pode usar os fios como extensões de seu próprio corpo agora. Com isso, ele aguarda ansiosamente o crescimento do verme, e é graças a esses suplementos que ele consegue treinar a Eleven e o bicho da Zeda Verde simultaneamente. E Shiryu sente uma melhora na constituição de seu corpo toda vez que se recupera da fadiga de usar o manual de habilidades. É como a fadiga depois de uma sessão de esportes, então ele ainda tem um pouco de energia para queimar e sair de casa. Observando Eleven treinar, ele se lembrou dos níveis de domínio da habilidade, que variam de iniciante, experiente, proficiente, perfeito e impecável. E o endurecimento de Eleven agora está no nível proficiente, ele também está no nível 5. Com isso, ele agora pode obter cobertura fluida com seu endurecimento, enquanto a seda verde do bicho da Zeda está agora no nível proficiente, também no nível 4. Com isso, Shiryu percebeu que é o momento certo para ver os resultados do treinamento, então ele diz a Eleven para fazer uma pausa, pois ele precisará de energia para sua luta real, o que aumenta o espírito de luta de Eleven, e eles vão fazer isso. Pois há 3 maneiras indiscutíveis de desenvolver uma fera de estimação, que são comida, treinamento e luta, mas não precisa ser uma batalha de vida ou morte nesse estágio. O que Eleven precisa agora é de uma luta regulamentada contra um oponente de força semelhante em um centro respeitável, porque Shiryu não arriscaria a vida de Eleven, e é melhor se desenvolver regularmente com a ajuda de um manual de habilidades. E olhando para sua localização, a floresta é tão longe,
então ele não pode nem mesmo se aventurar no deserto e lutar contra criaturas selvagens. E para se tornar um treinador profissional, ele precisa passar no exame básico, no exame de combate real e no exame de sobrevivência, mas ele decide lidar com os testes de sobrevivência quando chegar a hora, pois ainda é muito arriscado para eles agora. E ele pode simplesmente participar do treinamento na natureza selvagem da Associação de Treinadores se quiser experimentar a luta na natureza selvagem, e será mais seguro com profissionais por perto. Nos momentos que se seguiram, Shiryu chegou à entrada da sala de luta dos treinadores, e sem perder mais um segundo, inscreveu-se imediatamente para uma luta. Mas como era sua primeira vez aqui, ele perguntou se ela poderia lhe mostrar o local, o que ela fez com prazer, explicando que eles oferecem locais de luta para feras abaixo do nível transcendente. Ele pode escolher entre uma luta combinada ou uma luta aleatória. Uma luta combinada é aquela em que o treinador escolhe o oponente e a academia fornece o local, um árbitro e serviços médicos. Já em uma luta aleatória, eles designam aleatoriamente um oponente para o treinador com base nas informações fornecidas por ele. Outros serviços também serão fornecidos. Há duas categorias no modo de batalha aleatória, que são os níveis 1 a 6 e os níveis 7 a 10. Esses grupos são baseados nos níveis dos animais de estimação do treinador. Portanto, eles atribuirão ao treinador um nível apropriado e escolherão aleatoriamente um oponente para ele com base no nível do animal de estimação. A taxa para usar os serviços da academia é a mesma para todos, 100 bolas por pessoa, o que surpreende Shiryu, pois é caro para ele, que pode se alimentar por 3 dias com esse dinheiro. Mas considerando os custos de manutenção, árbitros e serviços médicos, parece um preço razoável, e as taxas poderiam ser mais altas se o governo não apoiasse academias como essa. O que o surpreende ainda mais é que também há um jogo de apostas, no qual os oponentes podem fazer apostas e o perdedor pagará os custos de ambos os participantes. Em outras palavras, o perdedor pagará 200 bolas, enquanto o vencedor não terá que desembolsar um único centavo. Ao ouvir isso, o dinheiro encheu sua mente. Sem hesitar, Shiryu disse ao trabalhador que escolheria a luta de apostas no nível 6 e abaixo. Ele tinha certeza de sua decisão, pois Iron Eater estava atualmente no nível 5. Com seu endurecimento profissional e cura rápida, eles poderiam até ter uma chance contra uma fera de nível 6. Ele até sentiu pena do oponente, mas teve que fazer isso para economizar dinheiro. Além disso, ele não terá nenhuma reclamação se perder, então ele espera ter um oponente fraco, mas não muito fraco também. Ao ver como Shiryu estava enérgico, o funcionário lhe deu um formulário para preencher. Depois de terminar de anotar suas informações, ele fez a pergunta mais importante que tinha em mente, que era se poderia aumentar os valores da aposta, porque ele poderia muito bem doar tudo, mas infelizmente eles não fazem isso aqui, o que desaponta Shiryu, porque é uma maneira a menos de ganhar dinheiro. A funcionária então lhe dá o cartão e pede que ele espere sua vez no salão. Seu nome e o local da batalha serão exibidos na tela quando um oponente for designado para ele. Ele agradece e vai embora. Enquanto isso, outro treinador também se inscreveu no modo de batalha aleatória. Seu nome é Shinkai e ele está aqui porque seus colegas de classe são fracos demais para ele, então ele sabe que nunca terá sucesso como treinador nesse ambiente. Mas essa sala de luta não tem restrições de idade ou nível. Portanto, é o lugar perfeito para ele aprender com os treinadores em treinamento. Dito isso, ele é um excelente aluno, por isso acha que é impossível perder. Alguns momentos depois, seus nomes foram chamados e eles deveriam lutar na arena número 11. Shiryu ficou muito feliz porque era um número da sorte para ele, assim como o nome de sua fera, e era uma luta em casa para ele, então entrou na arena em grande forma. Sem surpresa, Shinkai o ultrapassou. Então eles puderam ver como era seu oponente. Pouco tempo depois, eles chegaram ao centro da arena e, antes do início da luta, o árbitro apareceu e declarou seus direitos temporários de uso da Arena 11 por 1 hora. Depois disso, o árbitro declarou o início da luta e, sem perder um segundo, Shiryu convocou seu Iron Eater 11, e Shinkai fez o mesmo, convocando sua própria fera, um tatu de gelo. Ao mesmo tempo, a luta deles foi transmitida por todo o ginásio, atraindo a atenção de muitos, já que se tratava de uma luta de novato. Coincidentemente, uma garota chamada Yui, que é colega de classe de Shinkai, também está assistindo a luta deles, e parece que Yui tem Shinkai em alta estima, já que ela não pode competir com ele. Na verdade, ninguém em toda a turma é páreo para ele, porque seu tatu gelo é uma fera de nível 6. E ele também atingiu o nível de experiência em todas as suas habilidades, e porque sua fera de estimação também é um devorador de ferro. Com base em sua experiência com essa fera em particular, ela acha que esse devorador de ferro deve estar abaixo do nível 6, então ela acha que o oponente de Shinkai vai perder, pois ele teria dificuldade para romper a armadura de gelo.
a menos que dominasse a habilidade de endurecimento no nível experiente. Além disso, os devoradores de ferro são notoriamente preguiçosos, de modo que os devoradores de ferro desse nível normalmente só dominam o endurecimento no nível iniciante. Se ela tivesse outra opção, nunca teria escolhido o devorador de ferro só porque ele é bonitinho, porque esse animal de estimação é muito preguiçoso, por isso é muito difícil treiná-lo, e ele nem mesmo seria páreo para o tatu de gelo, já que as habilidades do tatu de gelo estão no nível experiente. No entanto, em termos de qualidades gerais, os Iron Eaters adultos são melhores do que os Ice Armadillos, mas isso é quando eles são adultos, e esse Iron Eater é claramente um pequeno. Agora que o personagem secundário havia terminado de explicar, Shinkai ordenou que sua fera usasse sua lâmina de gelo, que mostrou sua força explosiva. Até mesmo o árbitro ficou surpreso, como seria de se esperar de um aluno de uma escola de elite, mas, para a surpresa deles, com o endurecimento de 11, sua lâmina de gelo se despedaçou. Com isso, 11 teve a chance de contra-atacar, então não perdeu tempo, mas o tatu tinha alguns truques na manga, então usou sua armadura de gelo para bloquear o ataque. No entanto, com o endurecimento de 11 e a gravidade, sua armadura se estilhaçou como vidro. Então o ataque da 11 passou, derrubando o tatu na parede, chocando Shinkai enormemente, enquanto Shiryu ficou encantado com o resultado, pois o desempenho do endurecimento em combate real excedeu suas expectativas. Se ele soubesse que isso aconteceria, não teria estimulado o espírito de luta dos 11 com o jantar, e até ele ficou surpreso com o fato de a luta já ter terminado, pois não era isso que ele esperava quando se inscreveu para uma luta contra um oponente equilibrado. Com isso, ele decide procurar um oponente mais forte depois disso, para testar ainda mais a força do 11. Ao mesmo tempo, o árbitro não conseguia acreditar em seus olhos, vendo o endurecimento para o nível de especialista de um jovem devorador de ferro nível 5. Até mesmo Yui ficou chocada com isso, renegando Shinkai como sua colega de classe, enquanto ela está intrigada com a identidade do oponente de Shinkai, pois é incrível para um Iron Eater de nível 5 dominar o endurecimento de nível especialista. Então ela se pergunta se as bestas têm um talento incrível, ou se esse treinador é realmente um treinador de alto nível treinando uma nova besta de estimação. Ou isso, ou ele vem de uma família rica ou de uma família de treinadores com suplementos de alto nível ou métodos de treinamento exclusivo. Como ela espera que não quebre o espírito de Shinkai? Enquanto isso, Shinkai estava em choque com o que havia acontecido e, olhando novamente para o Iron Eater, que estava acenando alegremente para ele, percebeu que a sociedade está cheia de monstros e que a escola é o único lugar para ele. Já que 11 posam felizes por verem os frutos de seus esforços de acordar às 4 da manhã para tocar em uma prancha de aço. Depois disso, o árbitro declarou Shiryu e 11 como os vencedores, o que os encantou imensamente.